bom dia mesmo de Levi Lafetá. Eu sou jornalista, escritor, bacharel em Direito, administrador de empresa e general manager em futebol. E é sobre futebol que nós vamos falar. O Cuca voltou. Depois de um belo e merecido descanso com a sua família do sul do país, o Cuca voltou. O Cuca tinha planos para se preparar para substituir o Tite após a Copa do Mundo. E alguma coisa aconteceu para ele aceitar, né, a volta ao Galo. E foi assim uma coisa surpreendente, porque um mês atrás ele não queria. Mas, como estão surgindo outros candidatos que poderão assumir a seleção, quer dizer, poderá assumir a seleção brasileira, ou mesmo o Tite continuar lá com a sua mordomia, com a sua comissão técnica, viajando para cima e para baixo. É um negócio muito bom, que não existe cobrança por parte do patrão, que nesse caso é a patroa, a CBF. O Cuca resolveu voltar. E como nós falamos no vídeo anterior, havia aquela parte da imprensa que quer exatamente conseguir, né, audiência. Então faz aquele oba-oba. E começou essa parte da imprensa, fora turco, fora turco. O turco tinha 6 meses que estava no comando e fazendo comparação com o trabalho do Abel Ferreira, que tem 2 anos e meio no Palmeiras. Isso é um absurdo. E se houve realmente um trabalho sério para exatamente escolher o turco, algo de muito sério estava acontecendo nos bastidores do Atlético, porque aí por exemplo, determinada emissora de Belo Horizonte, que tem uma programação esportiva intensa, foi a primeira que começou a dizer fora turco. E aí nós fomos fazer uma pesquisa, e não é que essa emissora pertence a um dos 4 R's do Galo. Então, dá-se a impressão de que estava havendo um racha nos bastidores do Atlético. Evidentemente que o Rodrigo Caetano, sendo empregado, ele teria que tentar contornar a situação, mas impossível. E essa mesma emissora, nos seus programas, e que inclusive tem alguns que são pré-candidatos a deputado federal e estadual, essa emissora simplesmente disse que o gol de empate na última partida foi o causador da saída do turco. Pois muito bem, nós como jornalistas estamos aqui atentos e temos a obrigação de não esquecer os fatos anteriores com relação ao Cuca. Essa mesma turma que criticava o Cuca e fazia com que o torcedor
também fosse para as redes sociais gritar fora Cuca, e que chegou ao ponto do Cuca, no momento triste, caído mesmo, numa entrevista disse: eu preciso de 10 dias. Parte desses torcedores que gritaram fora Turco também gritaram, tá? Esses torcedores gritaram fora Cuca. Inclusive canais no YouTube aqui estavam voltando ao passado do Cuca como jogador de futebol, querendo denigrir a imagem do Cuca, inclusive atrapalhando o seu lado familiar. Então, a partir de hoje, tanto esta emissora, que tanta campanha fez e tantos likes ganhou, inclusive agora, só num programa ganhou 5.000 likes, coisa que nunca havia acontecido. Essa turma toda, incluindo os torcedores que injustamente gritavam fora Turco, os torcedores têm a obrigação de ficarem calados até o último segundo de partida de futebol que o Atlético Mineiro jogar neste ano sob o comando do Cuca. Porque agora o Cuca merece aplauso até na derrota. Não quero ver um dizer fora Cuca. Não. Eu não quero ver um jornalista ou radialista criticar o Cuca. Não. O Cuca agora está tranquilo. Ele pode fazer o que bem quiser. Ele pode botar até o ala de centroavante e o Nátio de goleiro. Ninguém pode criticar o Cuca. Não. Sabe por quê? Porque é aquela história. O Cuca tem uma capacidade incrível. Agora, ele passou a ser o salvador da pátria. Por quê? Porque perturbaram muito o ambiente do Atlético e não há nenhum profissional no mundo que tenha cabeça, que tenha tranquilidade para trabalhar com a pressão que foi feita, principalmente por essa emissora de rádio aqui de Minas Gerais, que todos, inclusive o time estava completo, porque foi contratado mais um, que é palmeirense, doente em outros programas, e que está lá. E não tem, e nenhum deles, nenhum comentarista, nenhum jornalista dessa emissora tem currículo suficiente para criticar nem o lateral esquerdo do CSA. Não tem. Tem até jovem dando opinião para poder preencher o horário. Mas agora acabaram os likes, acabou a audiência, porque eles vão ter que ficar apoiando o Cuca até o último segundo da última partida. Eu não sou contra a dispensa de um treinador, mas os argumentos foram mais pobres possíveis. O Turco deixa o Atlético disputando a Libertadores
E o Turco deixa o Galo nas primeiras colocações. Nas primeiras colocações. E com os reforços que chegaram agora, ele poderia exatamente implantar o sistema de jogo que ele sempre foi vencedor lá fora. Agora, fazer esse papel, como fizeram também com o Paulo Souza, isso é muito triste para a imprensa brasileira. Mas, repito, o Cuca agora é intocável. Intocável. Principalmente por aqueles que não têm nenhum currículo, não têm nenhuma base para criticar, como criticar duramente o Turco. Bom dia mesmo, e que o torcedor atleticano aplauda o Cuca até na hora que ele for ao banheiro. Não tem direito a criticar o Cuca depois de um empate ou uma derrota de forma nenhuma. E vamos continuar com um grande futebol mineiro, tenho certeza absoluta, porque agora o Cuca está tranquilo, ele estava quieto na casa dele e foram lá apanhar. Agora quem manda é o Cuca, quem manda é o Cuca, e essa imprensa sem base para analisar e criticar, e o torcedor que é o Maria vai com as outras, tem que ficar calado. E de preferência em casa. De preferência em casa. Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Aqui estamos nós falando. Mas você deve estar falando. Mas quem é esse cabeça branca que está falando aí? Quer me conhecer um pouquinho? Já que não me conhece? Entre no blog Bureau Sportif Lafetá. Lá em 3 idiomas. Lá está só um pouquinho do meu currículo. Tá? Do meu currículo. Um abraço para todos. Au revoir.